O New York Times, é o maior jornal dos Estados Unidos, publicou um artigo questionando o Supremo Tribunal Federal. Reportagem no Jornal da Manhã de Vitor Hugo Salina. Um artigo do New York Times, publicado nesta segunda-feira, fez um retrato do desequilíbrio atual dos poderes no Brasil, apontando para a recente expansão de força do Supremo Tribunal Federal como uma potencial ameaça à democracia do país. O título escolhido pelo jornal norte-americano é um questionamento, abro aspas, para defender a democracia. A Suprema Corte do Brasil está indo longe demais, fecho aspas. A reportagem usa a recente operação contra 8 empresários para ilustrar a atuação do STF acima de teóricos princípios democráticos. No caso em questão, a Polícia Federal agiu a mando do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, com base em conversas privadas de empresários em uma rede de mensagens. Segundo o New York Times, essa teria sido uma demonstração do poder da Suprema Corte e de sua expansão pelo país. A reportagem citou a preocupação de juristas a respeito de ilegalidades na atuação do STF, dizendo que o ativismo judicial de Moraes e seus colegas contam com o apoio de líderes políticos de esquerda e grande parte da imprensa. O artigo se concentrou ainda no poder exercido por Alexandre de Moraes nos últimos anos, resumindo ao leitor casos como o da prisão do deputado federal Daniel Silveira, dizendo que na grande totalidade das ações, Moraes agiu unilateralmente. Para ilustrar o poder atual do Supremo Tribunal Federal do Brasil aos norte-americanos, o New York Times fez uma comparação mostrando que a Suprema Corte dos Estados Unidos avalia de 100 a 150 casos anualmente, enquanto o STF emitiu mais de 505 mil decisões nos últimos 5 anos. Bom, girando os nossos comentaristas, começando por você, Roberto Mota, o que representa um jornal americano falar sobre o Supremo? É muito pouco, muito tarde, Tiago, mas não deixa de ser um evento digno de nota, porque, em geral, a mídia estrangeira tem sido totalmente cega em relação ao que acontece no Brasil. Ela não só se recusa a enxergar a realidade, como aconteceram episódios em que a mídia estrangeira inverteu o que acontece aqui. Há 2 semanas atrás saiu um artigo na revista The Economist, que é uma obra-prima de desinformação. Olha, eu sou leitor da The Economist há mais de 20 anos. Resolvi parar de ler a revista. Saiu um artigo também numa revista chamada The Lancet, uma revista médica, uma revista especializada em pesquisas científicas. Colocou lá um artigo totalmente político, fazendo campanha para um candidato à presidência da República. E isso não é só com a mídia estrangeira, a gente tem que fazer justiça. A mídia nacional também entrou nessa dança, com poucas exceções, como a Jovem Pan. O que vem acontecendo no Brasil desde 2020, como finalmente reconheceu o New York Times, não tem precedentes na história. E chamar isso de desequilíbrio de poder é um eufemismo. O que está acontecendo é uma invasão em cima de 2 poderes por parte de um poder. As consequências disso estão à vista de todo mundo. E a última delas, que o New York Times menciona, é a criação do crime de publicar figurinha em grupo de WhatsApp. Ô Diogo, o The New York Times tem um posicionamento político ou foi imparcial nesse artigo, nessa matéria? O STF aqui no Brasil está indo longe demais, provocando desequilíbrio de poder a ponto de repercutir internacionalmente? Sim, Adriana, o New York Times é um jornal americano que tem um posicionamento político muito claro nos Estados Unidos. Ele tende mais para o lado democrata, né? Lembrando que os Estados Unidos têm um sistema praticamente bipartidário, na prática bipartidário, entre o Partido Republicano, mais à direita, e Partido Democrata, mais à esquerda. O New York Times se situa claramente mais à esquerda, né? Mais para o lado democrata. E fez um artigo que, a meu ver, parece bastante correto, bastante ponderado, uma análise correta da situação aqui. O que existe numa democracia é a necessidade de ter os pesos e contrapesos entre os poderes da República, né? E o que acontece em relação ao STF é que o Congresso, que deveria fazer esse papel de, né, fazer o contrapeso,
não exerce esse papel, não exerce desde o momento das sabatinas dos indicados a ministros do STF. Essas sabatinas são praticamente pro forma, já que as pessoas que são indicadas não são, na prática, avaliadas pelos senadores, e também não acontece quando se analisa, quando se percebe esses abusos e o Senado não faz nada a respeito. Há pelo menos 5 possibilidades, 5 tipologias de crimes de responsabilidade que poderiam levar ao impeachment de um ministro do STF. E até hoje não se viu acontecer, não se viu levar a cabo nenhuma dessas avaliações.